Olá, hoje nós vamos ver um tema muito especial dentro da programação neurolinguística, que é uma das ferramentas mais incríveis para entender como funcionamos, como o ser humano funciona e como cada técnica, cada prática que fazemos, qual é o efeito dentro da pessoa. O que acontece no cérebro dessa pessoa que faz ela mudar o estado? O que faz com que ela alcance uma mudança de emoção, sensação e melhore, às vezes rapidamente, ou piore, porque se ela não tiver consciência disso que eu vou trazer para você, ela pode estar se deprimindo sem saber, ou ela pode estar se reconstruindo. Só que nós vamos fazer agora de uma forma consciente, porque vamos entender a epistemologia da programação neurolinguística, a sabedoria que tem por trás, que está na profundidade do nosso existir. Isto é um parâmetro para todas as pessoas em qualquer civilização, é do ser humano, é uma arquitetura neuronal. Vamos lá, vou trazer para você o PowerPoint para você acompanhar de uma forma visual enquanto eu te explico auditivamente, para nós fazermos algumas experiências. Vai ser bem tranquilo de você entender. Muito bem. Estamos aqui na PNL, Programação Neurolinguística Sistêmica. Os inputs e a interpretação da realidade têm determinados lugares dentro do nosso cérebro. Essa é uma pesquisa de Luria, onde ela mostra que cada sulco, cada parte dentro do cérebro arquiva ou sensações visuais, ou sinestésicas, ou auditivas. E os nossos canais de comunicação, de interpretação da realidade, passam pelos órgãos dos sentidos, isso nós já vimos, que é tudo que eu vejo, tudo que eu ouço e falo e tudo o que eu sinto, que tem a ver também com o olfato, tato, paladar e sensações, aquilo que eu percebo no meu corpo. Essas modalidades, que são sistemas representacionais já vistos, é o jeito que nós estamos captando a realidade normalmente, o senso comum, o dia a dia nosso. Agora, essa habilidade de captar a realidade dessa forma, ela acaba filtrando a realidade. Então, este quadro é muito importante de ser visto e revisto várias vezes. Temos a realidade externa, onde os nossos órgãos dos sentidos filtram. Nós captamos de acordo com o órgão do sentido que está mais atuante no momento. E vamos fazer esta filtragem omitindo, generalizando e distorcendo, isso já vimos também. E isto faz com que tenhamos uma forma de arquivar essa realidade usando metaprogramas, valores pessoais, as nossas crenças pessoais adquiridas, né, na cultura, na família, na religião. Tudo isso afeta o jeito que eu estou vendo a realidade aqui fora. As memórias que eu arquivei, minhas experiências de vida. Então, esse quadro aqui do meio, que se chama filtros, simplesmente realmente faz uma filtragem do mundo externo até chegar no meu mundo interno. O meu mundo interno que está aqui, a representação interna, que eu vou fazer de acordo com esse filtro. E se a minha representação interna for negativa, eu vou gerar um estado emocional negativo, uma fisiologia, uma postura corporal negativa, então eu vou falar disso para as pessoas de uma forma negativa. Isso se chama a interpretação da realidade. Mas, se eu olhei para a realidade aqui fora, ou ouvi, ou senti a realidade aqui fora, e filtrei de uma forma positiva, construtiva, eu vou gerar um estado emocional positivo, construtivo, vou gerar, de acordo com isso, uma postura corporal, uma fisiologia positiva, mais proativa,
e vou falar disso, verbal ou não verbal, vou traduzir em linguagem e expressão positiva também de acordo com o que eu arquivei. Então, a pergunta que nós fazemos é: esta interpretação da realidade, ela é coletiva, unânime, é igual para todo mundo? Ou é específico de cada pessoa? Com certeza, específico de cada pessoa, porque os valores, as crenças, o jeito de omitir, generalizar e distorcer é de cada um, por causa da sua experiência de vida, por causa dos arquivos que traz dentro da sua própria alma, por causa também da herança que é depositada em si, essa herança genética, essa educação recebida. Nem mesmo gêmeos univitelinos terão a mesma interpretação da realidade. Isto é incrível, porque então nós percebemos pela nossa identidade que a interpretação da realidade é de acordo com a identidade de cada um. E como não existe nenhuma identidade igual a de ninguém, então ninguém interpreta a realidade da mesma forma. Mesmo a íris dos nossos olhos nunca encontrará alguém igual à sua. A íris dos nossos olhos são só nossas. É uma identidade nossa como o polegar. Por isso eu vejo o mundo de uma forma diferente. Ouço, sinto de uma forma diferente do que todos. Então aqui vai, o mapa não é o território, Gregory Bateson, Robert Hughes, Richard Bandler e John Grinder. O mapa não é o território. E Fritjof Capra falando do ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista diferente e ninguém está fazendo melhor ou pior do que ninguém. Simplesmente quando nós ampliamos o nosso mapa de mundo, vamos sim ter uma interpretação mais rica, mais aperfeiçoada. E aquilo que eu estou interpretando hoje, amanhã eu já posso estar interpretando de uma forma diferente. Porque eu sempre estou evoluindo, aprendendo. Mesmo que eu não faça nada, mas o simples fato de estar parado e passar de um dia para o outro, minhas células, meu campo vibratório está sendo influenciado pelo meio. Então eu acabo sempre adquirindo algo, mesmo que eu não faça nada. É claro que as pessoas que são proativas, que fazem algo para sua própria evolução, para o seu próprio autoconhecimento, vão evoluir mais rapidamente, ok? Vai gerar mais energia. Aí entra a fórmula de Einstein. Agora, se a pessoa fica mais parada e não faz absolutamente nada, querendo que tudo caia do céu, ela também vai evoluir, mas em câmera lenta. Então, vamos chegar agora no nosso tema fundamental, que se chama submodalidades. Se as modalidades é o visual, o auditivo e sinestésico, e filtram a realidade, submodalidades têm a ver com a forma como estruturamos as nossas experiências de acordo com o visual, auditivo e sinestésico captado e as nuances do visual, auditivo e sinestésico, que são o sexto, sétimo, oitavo. Alguns falam que nós temos 13 sentidos de captação da realidade. Uau, bastante, né? E quando nós entramos na submodalidade, nós vamos percebendo a influência disto na interpretação dessa realidade. E é bem essa imagem, né? Tanto do computador quanto do cérebro, onde tem uma torneira, porque tudo está entrando e a gente está abrindo a torneirinha e está caindo conta-gotas daquilo que nós fizemos com aquilo que vimos. Então, interpretação da realidade mostra que a realidade realmente é algo que nós fazemos internamente. Aldous Huxley falava: realidade não é o que aconteceu ali fora, mas sim o que você faz aqui dentro a respeito do que aconteceu ali fora. É a forma que interpretamos a realidade. Ele não falou com essas palavras, mas essa é a decodificação do que ele falou. Então, realidade não é o que está lá, mas sim o que eu faço aqui dentro. É a minha interpretação da realidade. Porque é essa interpretação da realidade que eu vou falar para os outros. Então, vamos ver o que são submodalidades. As submodalidades codificam a nossa experiência da realidade, da certeza e do tempo.
Então, é o jeito que eu arquivo o passado, o presente e o futuro. Vânia, tem uma forma de arquivar? Tem. Nós somos feitos de memórias. E se nós não tivermos consciência disso, que elas estão influenciando o nosso presente, tem pessoas que estão simplesmente no presente reproduzindo o passado. Pior, estão pegando o passado e projetando no futuro. São aquelas pessoas que tiveram medos no passado e que projetam no futuro falando isso vai acontecer novamente, e elas acabam sendo proféticas, porque de tanto pensar, acaba se materializando, porque a nossa mente não distingue real do imaginário. Nós já vimos isso também nos módulos anteriores com o Dr. Dennis Whiteley. Então, cuidado, porque as submodalidades, o jeito que eu arquivo a minha memória, está determinando se o meu estado no presente é negativo ou positivo, construtivo ou destrutivo, proativo ou reativo. Vamos lá? Isso é pura neurociência. Então, as submodalidades são os componentes fundamentais de nossa experiência, que nós falamos que são os tijolinhos que constroem a casa. Sabe uma casa, quando você vai construir, que põe tijolinho com tijolinho? Um tijolo só não faz nada. Mas quando ele já junta com outro e com outro e com outro, ele vai dando uma estrutura. E a estrutura é aquela que você quer. Pode ser um muro, pode ser uma casa, pode ser um castelo, pode ser um templo sagrado. Como é que nós estamos estruturando a nossa experiência? Então, as submodalidades, quando nós vamos aprender já já como fazer isso, quando nós mudamos as submodalidades, ela é uma intervenção muito poderosa e eficaz. Pois se eu mudo o significado de uma experiência, eu vou mudar a emoção. Então, mudar a submodalidade é mudar o significado da experiência. Curioso, não é? Se você perguntar para os pedreiros que estão fazendo uma construção, se falar o que você está construindo, e um pedreiro fala assim: ah, não sei, o mestre de obra só mandou eu empilhar os tijolos. É uma experiência. E se você pede para o outro pedreiro que está ali fazendo a mesma obra e fala: o que você está fazendo? E fala: ah, eu fui pesquisar antes de começar essa obra e eu sei que eu estou construindo um templo sagrado. Qual é a sensação que vai dar para os dois? Com certeza muito diferente, porque aquele que só está empilhando os tijolos não tem um sentido para aquilo, a não ser fazer o trabalho brutal e ganhar o dinheiro. Este que foi pesquisar e sabe que está fazendo um templo sagrado, tem uma outra atitude diante do seu trabalho. Tem uma outra intenção. E isso é fundamental na nossa descrição de como nós agimos no mundo. Então, vamos observar isto. Então, quando eu mudo o significado, eu mudo a sensação. E se eu mudo a sensação, eu estou mexendo com a bioquímica do meu corpo. Nós já vimos isso também no início da programação neurolinguística. Então, mudar o significado é mudar a sensação. Mudar a sensação está mexendo com as estruturas químicas do meu sistema. Antes de trazer o detalhe das submodalidades, eu quero fazer uma experiência com você. Vamos lá? Então, eu gostaria que você largasse tudo o que está fazendo e prestasse atenção nessa vivência. Pode tomar uma respiração profunda, soltar bem o ar, pode mexer seus ombros um pouquinho, a cabeça, fazer algumas caretas, trazer teu corpo realmente para o presente, para você absorver o máximo o que vamos fazer. Mexe de um lado para o outro, acomode-se confortavelmente na sua cadeira. É uma experiência curta, mas que você vai sentir o efeito. Você já assistiu alguma imagem na televisão, ou no cinema, ou no celular, que para você foi um impacto de terror, assim?
ou um acidente, ou não com a sua família, eu vou pedir para você pegar alguma coisa diferente que tenha acontecido com alguém ou num filme, talvez um filme. Aqueles filmes de terror, né, que tem aquelas ações que mexem muito com a emoção, mas uma coisa assim pesada. Já viu isso? Pega uma cena que tenha te impactado, uma cena. E procura fechar os teus olhos e relembrar agora essa cena. Uma só. E me descreve. Descreve para mim. Ela tem que cores? Ela está mais clara ou escura? Essa cena de terror, de mais pesada. Ela é uma imagem próxima ou distante? Grande ou pequena? Tem algum barulho ali, algum som junto? E se tem, como é o som? É baixo ou é alto? O que você sente quando você vê essa imagem? Ok. Volta para cá. Olha para as minhas mãos. Quantos dedos tem aqui? 10, né? Mexe um pouquinho a tua cabeça, olha para cima, respira fundo e solta o sopro Rá. Isso é para a gente quebrar o estado neurológico, sair um pouquinho dessa caixa, né, dessa memória, ok? Agora, nós vamos alterar algum detalhe disso aí, tá bom? Vamos lá? Fecha teus olhos de novo e traz novamente essa imagem que você buscou. Traga essa imagem do terror, né, o do acidente. E você vai colocar agora bastante luminosidade. Põe bastante claridade ali, bastante luz. E você vai distanciar ela. Distancia 2 metros, 3 metros, 4 metros. E se tem som, abaixa o volume. Sabe como a gente pega o volume e baixa bem? Tira o som. Tira o som, distancia uns 10 metros agora, com bastante claridade. Vai distanciando. Se precisa, use a tua respiração para soprar bem longe. Se quiser, pode até empurrar com a mão. Empurra com a mão para afastar mais rápido. Agora afasta 1 quilômetro de distância, até virar um pontinho de luz lá no infinito e como que ficou a cena? Que sensação que dá quando você pensa nela agora? Curioso, não é? Mudou a sensação e às vezes mais de 90% dos meus alunos dizem: desapareceu. Desapareceu. Alguns falam: nossa, ficou até estranha, perdeu totalmente o significado. Sim, essa é a magia das submodalidades. Eu não pedi que história que era, nem que filme que era, nem que cena que era. Eu simplesmente peguei lá dentro do teu cérebro como você arquivou aquilo, que eu nem sei como foi, você nem me descreveu. Eu coloquei algumas alterações de submodalidades que são padrão no ser humano e elas magicamente modificam. Isso é a arquitetura neuronal do cérebro de todos os seres, desde o bebê até o idoso em qualquer lugar do planeta. Essa é a estrutura neurolinguística de mudanças de padrões internos. Muito rápido de fazer transformações imediatas, por isso que essa é uma das técnicas utilizadas dentro das curas de fobia e de pânico, que são usadas, e vocês já viram nas técnicas anteriores,
A gente usa esse elemento no descriar, entre outras coisas. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Submodalidades visuais foi o que eu usei com vocês. Quais são as submodalidades visuais? Tudo que tem luz, tamanho, cor, localização, se está à direita ou à esquerda, ou em cima ou embaixo, se está perto, se está longe, se tem brilho ou é opaco, se tem movimento ou se está parado, se esse movimento é rápido ou lento, qual a extensão desse movimento, a profundidade, perspectiva, se está em primeiro plano, no segundo, no terceiro plano, a duração, se é uma imagem que vem e fica ou se ela vai embora rapidamente. Se ela está associada é quando eu estou dentro, dissociada quando eu estou fora. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essas modalidades visuais, a pessoa às vezes arquiva memórias dessa forma, visualmente. E se você mudar um detalhe, ela muda a estrutura da memória dela. Curioso, não é? Tem pessoas que chegam a deletar memórias quando mexem com submodalidades. E aqui é claro que a gente pede sempre uma precaução, porque todas as memórias que nós vamos mexer, nós sempre perguntamos antes, qual é a intenção positiva desta memória ainda estar sendo relembrada. Porque tem memórias que às vezes ficam e ficam e ficam. Mais de 80% das nossas memórias a gente nem lembra mais, está lá arquivado, está lá no nosso registro acástico, que a gente nem vai saber que teve aquela experiência, não é? Quantas coisas que a gente não lembra. Mas tem algumas memórias que ficam pipocando e vêm e repetem. E algumas a pessoa joga para o futuro ainda. É nessas que nós temos que olhar com atenção, que a pessoa traz dentro de um consultório, de um atendimento. Então, nós sempre perguntamos: se a pessoa está lembrando uma coisa recorrente, a pergunta é: qual a intenção positiva disso? O que ela ainda não aprendeu com aquilo? O que ela precisa estar aprendendo ainda com esta memória para poder libertá-la? Tá certo? Às vezes a pessoa não tem consciência, não tem problema. Você simplesmente fala, ok, mas nós sabemos que tem uma intenção positiva aí, porque todo comportamento tem uma intenção positiva para a pessoa. Só que às vezes ela não tem consciência. Então a gente faz reverência, agradece e pede para que seja salva essa intenção positiva e que a gente possa cumpri-la com um comportamento diferenciado mais proativo para a pessoa. Entenderam? Para a gente poder realmente libertar essas memórias. Então está aqui. Submodalidades visuais. Agora, submodalidades auditivas. Também tem velocidade, porque o som tem velocidade, é muito rápido ou muito devagar. Volume alto ou volume bem baixo. A tonalidade da voz. Quem é o dono da voz quando eu estou falando de uma memória auditiva? É a minha própria voz que eu escuto ou é da minha mãe, do meu pai, de um professor, de um amigo ou de alguém que eu nem conheço? Ou é apenas um ruído? Ou pode ser de um bicho? A inflexão da voz, como é? A inflexão, aquele timbre mais agudo ou mais detalhado, em que parte desse som que você ouve? Se o som é contínuo ou interrompido, entre outras coisas. E aqui vale a gente fazer uma experiência também muito curiosa. Presta atenção nessa música. O jeito que eu vou cantá-la. Eu não sou cantora, tá? Então vamos dar um desconto aqui. Mas presta atenção nisso. Para que chorar suas lágrimas, se afogando em agonia? A tempestade em um copo d'água, dança o shot da alegria.
Sentiu? Que sensação que eu te transmiti? Agora vamos lá. Para que chorar suas lágrimas, se afogando em agonia? A tempestade em copo d'água, dança o shot da alegria. Qual é a sensação? É a mesma música, a mesma, só que com uma tonalidade de voz diferente, velocidade, volume, inflexão. Você percebeu que, dependendo do jeito que eu expressei a voz, você teve uma sensação. E se eu mudo a voz, se eu mudo a submodalidade auditiva, eu vou mudar a sensação também. Estão captando essa matéria tão fundamental. Por isso que dizer eu te amo é diferente de falar eu te amo. Olha só, é o timbre. Lembra da aula que eu trouxe para vocês do Albert Mehrabian, estudiosos de comunicação, Ferris e Albert Mehrabian, aonde os pressupostos da comunicação é só 7% é conteúdo, palavras. 38% da comunicação é o meu tom de voz e 55% é a expressão do meu corpo, expressão não verbal. Então, observem o que eu acabei de fazer com a música. O tom de voz foi muito impactante. E junto com a expressão do corpo, que é o visual junto, aí fica potente demais. São submodalidades visuais e auditivas afetando a sinestesia, que são as submodalidades agora sinestésicas. Quais são as submodalidades sinestésicas? Temperatura, quente, frio, morno, a vibração dessa sensação no corpo, pressão, se é leve, se é pesado, se está apertado, movimento também, se o que eu estou sentindo tem movimento ou se é parado, a duração desse movimento, o ritmo do movimento, se é tu, se aperta, 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 ou se ele é parado, de repente faz um movimento de novo. A pessoa às vezes fala assim, eu tô com um aperto no pescoço, Vânia, não sei o que é. Como é esse aperto? Esse aperto, ele aperta, 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 é contínuo? Não, ele aperta e solta, aperta e solta. Então, tudo isso, quando a gente faz o levantamento na sessão terapêutica, nós podemos usar as metáforas terapêuticas, a metáfora orgânica, que é o descriar para mudar as modalidades e mudar a sensação, e às vezes a pessoa se liberta daquilo, como eu contei para vocês do problema naquele diretor da Volvo, que tinha uma dor contínua no cotovelo há anos, já tinha feito fisioterapia, infiltração, tudo. E na aula de programação neurolinguística, ele foi voluntário, eu apliquei a técnica em 10 minutos e a dor foi embora e nunca mais voltou. Isso já tem anos, tanto que eu falo dele nesse livro de metáforas, eu coloco a descrição, porque eu descrevo as sessões onde eu uso muito essas técnicas, e tá ali a sessão inteira com ele, de 10 minutinhos, que é o cotovelo encantado, na página 111. Foi incrível, com o Wilson, ele deu autorização para a gente falar o nome dele. Maravilhoso, né? Então, as sensações de densidade, localização espacial no corpo, entre outras coisas. Então, é curioso porque as sensações estão dentro do corpo. As submodalidades auditivas, às vezes o som está fora, fora da pessoa. Ela localiza aqui fora, às vezes está dentro. E não necessariamente na altura do ouvido, às vezes ela pode estar sentindo o som no pé. Está tudo certo, a gente jamais julga dentro da PNL. A gente acolhe incondicionalmente a realidade do outro, porque foi o jeito que ele interpretou e armazenou a realidade. E tem a olfativa e gustativa, que são as submodalidades, que são termos usados por especialistas do campo da psicofísica. A submodalidade ou é doce, às vezes a pessoa lembra como é uma memória doce ou ácida, amarga, salgada, queimada, aromática, cheirinho de hortelã,
né? Ah, tem gosto de cidreira. É muito curioso, porque às vezes a pessoa lembra da casa, da infância e o cheiro do bolo ou do pão da vovó. Então, isso está associado, a gente chama de submodalidades associativas. Elas vêm sobrepostas. E o associado dissociado, que a gente usa nas psicogeografias, que é associado é quando a pessoa lembra dentro, né? Ela vive aquilo. Tanto que ela lembra da memória, ela se emociona, ou ela chora, ou ela ri. As questões fóbicas, né? As fobias, geralmente a pessoa está associada com a lembrança. Ah, ela teve uma experiência com uma aranha, então cada vez que ela lembra da aranha, ela lembra lá dentro da situação. E aí a técnica de cura de fobia é muito rápida. E o dissociado, que é quando a pessoa lembra, mas está fora, tá? É uma memória mais visual, ela está vendo lá, ou ela está ouvindo lá de longe. Então, essas também você vai fazer as submodalidades modificando lá fora mesmo. E é bem rápido de curar, né? É muito interessante porque tudo isso é tecnologia de ponta, é tudo muito recente. E os terapeutas mais antigos, mais tradicionais, não consideram isso. Eles falam que a gente está brincando, que é uma cura supérflua, mas não. Essas pessoas precisam se atualizar, porque isso são psicoterapias breves, com resultado incrível e que estão tirando as pessoas da fobia em um dia. A pessoa que não entrava num elevador, num avião, eu tive o caso da Flávia, que também eu descrevo ela nas minhas obras, ela já deu vários depoimentos. A Flávia, uma mulher super independente, casada, uma vida super estável, jovem, lindíssima, mas não viajava de jeito nenhum de avião. Então ela perdia e muito bem de vida, trabalhava assim, trabalha, né, tem uma remuneração muito boa. E ela perdia de fazer viagens com família, com os amigos, até com o marido dela para o exterior, porque ela não entrava no avião. E ela veio para mim há um tempo atrás, isso já tem em torno de uns 8 anos, mais ou menos. E nós fizemos 3 a 4 sessões. E na quarta sessão, uma vez por semana, na quarta sessão eu falei, viagem. Como nós estávamos em Curitiba, eu falei, você vai fazer uma viagem de Curitiba até Florianópolis. Uma viagem bem curta. Ela falou, mesmo? Eu falei, sim, você já está pronta. Então, nós usamos as âncoras, né? Fizemos a cura de fobia, uma linha de tempo que vocês já aprenderam. E ela foi com as frases afirmativas, junto o EFT para se auto-aplicar, que é a tarefinha, né? E ela viajou. E nunca mais parou. Agora, desde aquela época, meu Deus, Flávia, nenhum feriado ou férias, está em Curitiba. Ela tirou o atraso. Então, você vai dessensibilizando, empoderando a pessoa com essas técnicas. Então, ela não é ficção, não é uma terapia supérflua. Quem fala isso é porque não estudou o que nós estamos estudando, não é? Então, vamos lá. Nós vamos procurar fazer com que vocês possam estar relembrando as técnicas agora, todas as técnicas, relembrando essas técnicas pelo viés das submodalidades, com essa vivência, né, das submodalidades, com este papel de observador atento, sabendo que a realidade depende do observador. Tudo o que os grandes mestres falaram ao longo da história da humanidade é verdade. O papel do observador é fundamental, que alguns falam na testemunha, né? Observar como você está captando a realidade, isso se chama consciência. Por isso que uma das definições da programação neurolinguística, no meu ponto de vista, é o despertar da consciência. É um dos caminhos para o despertar da consciência. E é um caminho bem breve, rápido, e que faz a nossa diferença no jeito de funcionarmos no dia a dia. Vamos praticar? Eu vou passar algumas tarefas para vocês
e vocês podem estar já aplicando. Uma delas é: repitam a técnica do descriar, agora com esta visão, a cura de fobia, e observem também quando vocês forem fazer a autoaplicação do EFT, percebam suas submodalidades antes, apliquem o EFT para limpeza de um desconforto e observem as suas submodalidades depois. Ok? Vamos fazer agora uma introspecção para a gente fazer essa autoanálise. Rapidamente, é um exercício de meditação breve que nós já levamos para o nosso dia a dia. Acomode-se confortavelmente, não importa o jeito que você esteja. Primeira coisa, vai ouvindo os sons do ambiente, sem julgamento se é bom ou ruim. Apenas escute, enquanto vai tomando atenção na sua respiração, o ar entrando e saindo. Pode fechar seus olhos, para que você possa olhar mais para dentro de si mesma. Vai tomando uma respiração mais profunda. Sentindo o ar entrando e saindo. E agora vai se preparando para ouvir um som com mais atenção. Os sons que chegam aos seus ouvidos. Qual o som está mais próximo de você? Vai trazendo esse som para os seus ouvidos também. Deixe eles chegarem em você. E observe como você está internamente hoje. Como estão as suas submodalidades. Como você se sente. Como você se vê e se ouve nesse momento. Procure imaginar que onde você está, vem a presença de uma luminosidade agradável. Uma luminosidade que vem da direção do céu, na sua direção. Uma luminosidade natural, que toca a sua pele. Imagine que você está sentindo na sua respiração a brisa suave da natureza, bem agradável. E respire profundo, como se pudesse nesse momento sentir o aroma da natureza. E ao expirar, relaxe, solte parte por parte do seu corpo. E que todas as sensações agradáveis sejam multiplicadas nesse momento.
te trazendo mais e mais bem-estar. Que a luminosidade, o aroma da natureza se espalhe por todas as suas células. Como uma suave brisa natural. Isso. E que você possa levar esta sensação para os próximos momentos, como uma companhia. E venha voltando, venha sentindo o seu corpo, vai se mexendo, mexendo os seus pés, as suas mãos. Vai se espreguiçando um pouquinho, se estique. Mexa os ombros e percebe a sua sensação após este pequeno momento. Como você se sente? Mudou as suas modalidades internas comparado ao início do nosso encontro? Provavelmente sim, porque comandos linguísticos afetam a nossa neurologia, que afeta a nossa bioquímica. Como dizia o grande mestre Jesus, orai e vigiai. Ora, mas vigia os teus pensamentos. E os pensamentos são feitos de linguística, são palavras. As palavras são muito importantes. Vamos cuidar de todas elas. Que as nossas palavras sejam tão gostosas que, se tivermos que comê-las, que seja um bálsamo, uma sobremesa deliciosa. Se a palavra não for agradável para ser saboreada, que não esteja na nossa boca. Vamos modificá-las. Para isso, vamos usar submodalidades. Gratidão, pratiquem. O mundo precisa da nossa presença com consciência.